Paz do Senhor, irmão. Amém. Amém. Se coloque de pé. Feriado é bom, mas quarta-feira tem uma cara de segunda daí, né? Verdade. Uma canseira assim, né? Uma preguiça na gente. Mas glória a Deus, né? Você está feliz? Amém. Amém. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses. Vamos ler alguns versos do capítulo 1. Eu gosto muito desses versículos. E alguns do versículo 2 também. Amém? Amém. Quem que lembra qual livro que nós estamos estudando? João. Nossa Senhor, hein? Olha, estou até contando aqui. João. Nós estamos aprendendo sobre o nosso mestre e aqueles que estavam envolvidos, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 5, continua essa instrução e diz assim: Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós estamos aprendendo sobre esse mestre. E muitas vezes a gente pensa assim, é claro que o sacrifício de Jesus foi o único, e hoje em dia nós não precisamos de um outro sacrifício, por meio de Jesus que nós somos salvos. Mas essa passagem fala assim, sejam como Jesus. Jesus se humilhou, ele não desejava o que as pessoas da sua época desejavam, ele desejava a vontade de Deus, porque ele sabia que esse era o lugar onde ele deveria estar, debaixo da vontade do Pai, para nos dar exemplo. Muitas vezes a gente acha assim, não, isso é demais, eu não vou conseguir. Não, Jesus veio para nos mostrar que é possível viver nessa terra. Para que nós venhamos chegar naquele dia santos e irrepreensíveis. Buscando estar na presença de Deus, buscando aprender da presença de Deus. E lá, eu acredito que aquele versículo, no meu entendimento, esse versículo devia estar no final do livro. Que ele diz que ele vai completar essa boa obra até o final. No começo a gente olha e fala assim, é muito difícil chegar nessa estatura de Jesus Cristo, é muito difícil, realmente. Mas como nós falamos aqui alguns dias, o nosso desejo precisa ser estar perto de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós aprendemos a ser como Ele. Quando eu sempre falo que você aprende com aquilo que você convive. Se você convive com pessoas que falam palavras feias, você vai falar a palavra feia. Se você convive com uma pessoa que reclama de tudo, com o tempo você vai reclamar de tudo. Mas se você aprende a conviver com Jesus, com o tempo você vai aprender a ser como Jesus, a viver nessa terra para a glória de Deus Pai, amém? Por isso não desista. Às vezes, irmão, sábado que a Amanda pregou, né? Foi sábado? Eu tomei muita chapuletada aqui. Até sobre o negócio do trânsito que ela falou. Na mesma semana eu tinha passado por um negócio que Deus falou comigo, ao meu coração. E o Senhor falou assim, essa obra não acabou, essa obra vai continuar. Você pode estar aqui há 30, 40, 50 anos. Ainda existem coisas que o Senhor está trabalhando. Mas o importante é você saber que Ele não desistiu de trabalhar em você, amém? Então feche os teus olhos, nós vamos fazer uma oração. Clamar a Deus para que Ele fale conosco e clamar ao Espírito Santo que nos ajude a ouvir o que o Senhor está falando conosco. Pai, nós te glorificamos por esse dia, por essa noite que temos para estar aqui nesse lugar, por cada irmão que veio aqui, Senhor, apesar do cansaço, apesar do seu corpo não estar ajudando muitas vezes, mas está aqui no
Senhor, no teu trabalhar, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos adorar o Senhor dizendo exatamente isso. Deus está me construindo. Eu sou a obra de amor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fazendo um jardim em mim.
habitar. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus, vamos dizer isso. Eu quero ser esse lugar, Glória a Senhor. Deus. Eu quero ser esse Aleluia. lugar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Glória a Deus. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, pra que os povos saibam ao Deus de Israel. Yeshua, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, pra que os povos saibam ao Deus de Israel. Yeshua, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Sei que sua vontade é sempre melhor. Eu quero ser Quero, Senhor. um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Diga mais uma vez.
ser o teu altar. Quero ser o teu altar. Oh, Pai. Nos ensina, Senhor. Feche teus olhos, irmão. Eu sei que às vezes a gente se sente frustrado, eu sei que às vezes a gente chega no momento de cansaço e fala assim: ai, Senhor, eu queria conseguir fazer tudo, eu queria conseguir acompanhar tudo e ser fiel o tempo inteiro no meu trabalho, nas minhas amizades, mas às vezes a gente não consegue, a gente se frustra. Mas o Senhor fala: eu não desisti de você, você está em obras e você vai chegar no lugar perfeito se você não desistir de estar na minha presença. Pai, então nessa noite nós clamamos, nos ajuda a permanecer firmes, fiéis na tua presença, Senhor Jesus, e glorificar o teu nome em todo o tempo. Eu sei que nós vivemos em dias maus, Senhor Jesus, e que o mundo está aí lutando, Senhor Jesus, para implantar esse sentimento mau, os desejos, as depressões, tantas coisas nos oprimem, Senhor, mas nós queremos permanecer fiéis, Pai, queremos que esse amor cresça dentro de nós, que esse desejo por estar na tua presença cresça. Então fala no nosso coração, Senhor Jesus, e não desiste de nós, porque nós não vamos desistir de estar na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém? Você não vai desistir de estar na presença de Deus? Então dá glória a Deus, bem forte. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio. O Senhor conosco está. Que bom que você veio. E Ele vai te abençoar. Amém. Porque Ele tem poder. Amém? Amém, Jesus. João capítulo 21. Glória a Deus. Hoje nós vamos terminar um livro tão precioso, né, irmãos? Dos 4 evangelhos, é o livro mais teológico dos evangelhos. E é o livro, como nós falamos aqui, é o que mais retrata e relata as palavras de Jesus. E tem 7 milagres só nesse livro. E aqui nesse livro Jesus relata quem Ele é. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 19. Diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Não disse que ele não iria morrer. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença santa, fiel e poderosa, reunidos, Senhor meu Deus, como Tua igreja, como o Teu corpo, Senhor meu Deus, em torno da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor, queremos clamar, venha falar conosco, venha tocar o nosso coração, venha encher-nos, Senhor meu Deus, com a Tua palavra, que nós venhamos sair daqui regozijando, Senhor, da Tua presença, cheio da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, porque assim eu creio, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém.
Como eu estava dizendo, esse livro é muito precioso. E há quem diga que o livro de João seria um livro remendador, de que algumas dúvidas para quem teve acesso a Mateus, Marcos e Lucas e não conseguiram compreender certas coisas que Jesus disse, então vem João e escreve esse último livro. O último livro escrito foi o de João, e ele vai remendando, vai colocando algumas coisas que os outros não colocaram, como a suficiência de Cristo, como que Cristo é Deus, como que Cristo é pão, como que Cristo é ressurreição e vida, como Cristo é a porta, como Cristo é o bom pastor, como Cristo é a ressurreição e a vida. Coisas que nos outros livros é dito, mas não de maneira tão clara. Então você lê Mateus, e você lê Marcos, e você lê Lucas, e não vai ver Jesus olhando para a mulher samaritana e dizendo assim: eu sou Cristo, sou eu mesmo que estou falando contigo. Amém? Você vai ler os outros livros e não vai ver Tomé olhando para Jesus e dizendo: Senhor meu e Deus meu. Você não vai ver nos outros livros Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós lemos e não vamos ver Jesus dizendo assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Então João vem trazendo algumas coisas que Mateus, Marcos e Lucas não relataram. Palavras de Jesus que traz significado à igreja do Senhor Jesus. Então quando a gente lê Mateus, é muito precioso o Sermão da Montanha, que você não vai ver inteiro como está em Mateus. Vai ter um pedaço em Lucas, vai ter em Marcos também, mas em João não tem o Sermão do Monte. Então a palavra de Deus é completa por causa disso, porque nós precisamos ler ela num todo. E o que nós não enxergamos em nenhum dos evangelhos, nós vamos enxergar no outro. Porque nós não entendemos nenhum evangelho, nós vamos entender no outro. Então João é o livro da Bíblia mais lido, sabia? João é o livro mais lido da Bíblia Sagrada e é o mais indicado para quem quer começar a ler a Bíblia. É o que mais se indica é começar lendo João, porque começa no princípio. No princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E nós vamos ver também que João vai falar que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho, se fez conhecido, se mostrou e se revelou a nós, se tornando um ser humano, mas sendo o nosso Deus. E quando nós chegamos aqui no final, nós vemos as maravilhas de Jesus, nós vamos ver os 7 milagres. Alguém aí lembra qual que é os 7 milagres que está registrado no livro de João? Lembra? Pelo menos de um. Qual um que marca a sua vida? Bodas de Canaã. Bodas de Canaã. Ressurreição de Lázaro. O cego de nascença. Multiplicação. Qual mais? A cura do filho do oficial. Tem mais um. Salvação da mulher pecadora. Mais um milagre. A cura do cego de nascença. Tem mais, irmãos? O coxo, né? O paralítico no tanque de Betesda. Amém. Glória a Deus. Então, quando Jesus João relata esses milagres, ele está mostrando que Jesus é aquele profetizado por Isaías. Quando João Batista chega e manda os seus discípulos, João Batista está preso. João Batista está preocupado e João Batista manda os seus discípulos perguntar para Jesus: é tu mesmo aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro? É tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus cura alguns enfermos ali e fala assim para os seus discípulos: vai lá e diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados.
e o evangelho era pregado aos pobres. Glória a Deus. Ah, nossa. E esse aqui é o evangelho de Jesus. É nesses milagres e no fato do evangelho ser pregado, a boa nova ser pregado, é que demonstra que Jesus é o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. E quando nós olhamos para esse evangelho, nós vemos aqui no final, nós esqueceu da pesca maravilhosa, como nós falamos semana passada. Quando nós chegamos aqui no final desse livro, e não se esgota o que a gente ainda pode aprender com a palavra de Deus registrada no livro de João, e é disso que João fala no final aqui, que muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É porque o que Jesus faz não está limitado, e o que Jesus faz não se encerra quando ele morreu, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus anda sobre as águas. E também não se encerra quando Jesus vai e volta para o céu, volta para o Pai. Não se encerra quando os discípulos, apóstolos morrem. Por isso que falta livro, falta espaço para tanta coisa que Jesus faz, porque Jesus faz na história desde o princípio. Jesus se revela na história desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. É o verbo entrando em ação. Jesus estava na criação. Amém? Então a criação foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai disse, e dizer do Pai é o Filho, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a terra é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmo: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós somos de Deus, amém? Glória a Deus. Aí, irmãos, João termina com essa palavra. Mas antes disso, nós falamos um pouquinho semana passada sobre a morte de Pedro, que Pedro ia aumentar o seu amor por Jesus e que ele ia chegar ao ponto de morrer por amor a Jesus. O seu amor se tornaria um amor que se sacrifica, um amor sacrificial. E aqui no finalzinho do versículo 19, Jesus vai dizer para Pedro: então lhe disse, siga-me. E nesse dizer de Jesus, siga-me, eles estavam caminhando juntos. E quando eles estão caminhando juntos, alguém está vindo atrás, e esse é o João. E Pedro olhou para trás e viu que João estava vindo. E quando Pedro viu, perguntou no versículo 21, Senhor, e quanto a ele? Eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus falou assim, quando você era mais novo, você ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, os outros vão te vestir, vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Aí Jesus falou isso para Pedro, e daí Pedro olhou para Jesus e Jesus falou: siga-me. Siga-me para onde? Aí Pedro está seguindo Jesus, porque Pedro entendeu o que Jesus disse, irmãos. Pedro entendeu que o amor dele por Jesus ia crescer ao ponto de ele morrer por Jesus. E quando Jesus chama para Pedro segui-lo, está falando assim: siga-me pelo caminho da mortificação, siga-me pelo caminho por onde eu passei, siga-me pelo caminho da abnegação, siga-me pelo caminho aonde você abre mão da sua vida por amor a mim, siga-me. E Jesus está caminhando com Pedro e eles veem João. E quando vê João, Pedro pergunta: e quanto a este, Senhor, o que será? Como que diz? Eu vou ter que morrer, mas e ele? Eu vou ter que morrer, mas e ele? João era o mais novo dos discípulos, ainda era o mais jovem, irmãos. Mas Pedro pensou: eu vou ter que morrer, mas e ele? Pedro estava indo para um caminho que ele ia crescer no amor por Jesus, mas o seu amor ainda não estava no ponto que deveria estar. Por isso que eu digo sempre, irmãos, a relação com Deus, a vida cristã não é um passe de mágica. A gente não é hoje um bandido e amanhã a gente é a melhor pessoa do mundo.
A gente não é hoje uma pessoa malvada e amanhã nós somos bonzinhos e perdoamos tudo e aceitamos tudo e pode cair o mundo em cima da gente que a gente vai ficar bem de boa. Não. Então Pedro já demonstra isso em questão de segundos. Pedro mostra as suas reações. E ele está caminhando com Jesus, Jesus disse, siga-me. Ele entendeu que era para seguir para a morte. Mas ele já olha para o lado e fala assim, e esse aí, Senhor, o que vai acontecer com ele? Eu tenho que morrer, e ele? Eu aprendo aqui, irmãos, mais uma coisa, com Pedro e com Jesus, que um dia Jesus estava andando sobre as águas e o Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ter contigo. Aí Jesus olha para ele e fala, vem. Mas Pedro, por um momento, ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Agora, novamente, Jesus está caminhando com Pedro. E Pedro vai tirar os olhos de Jesus e vai olhar para quem? Para João. Assim também Pedro estava no jardim, estava com o Senhor Jesus, e por um momento ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o soldado mau, pegou a sua espada e... Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos fadados a fracassar. Nós estamos prestes a falhar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos prestes a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos no caminho do pecado. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele cortou a orelha do soldado. Quando ele olhou para Jesus, depois que Jesus estava todo ensanguentado, depois de ele ter negado Jesus, ele chorou amargamente. Porque só o olhar de Jesus faz nós enxergar quem nós somos e nos voltar e nos arrepender e sentir a dor e o peso do pecado. Por isso é tão importante olhar para Jesus. Seja em qual momento da nossa vida, nós precisamos olhar para Jesus. Se você está no pecado, olhe para Jesus. Se você está procurando viver em santidade, olhe para Jesus. Se você quer vencer o pecado, olhe para Jesus. Se você quer seguir o caminho da mortificação, olhe para Jesus. Aleluia. Olhar para Jesus, irmãos, é o que nós precisamos fazer nesse tempo. Glória a Deus. Por quê? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a vida de João. Pedro olhou para a vida de João como quem diz, eu tenho que morrer, mas e ele? Aí Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Irmãos, aqui Jesus não está falando assim, ó, não importe-se com a vida do seu irmão. Não, Jesus não está dizendo assim, ó, que se dane os outros. Não, Jesus está dizendo assim, ó, você precisa fazer o quê? Me seguir. Quanto a você, siga-me. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, isso não é problema seu. Isso é uma questão que eu resolvo. Jesus não está dizendo para Pedro, Pedro, ó, todo mundo pode morrer no caminho, e você precisa continuar me seguindo. Não, Jesus está dizendo para ele assim, ó, eu sei o que eu tenho para a tua vida, e o que eu tenho para a tua vida é que você me siga até a morte. Amém. Mas e ele, Senhor? Se eu quiser que ele viva, isso não te importa. Isso não faz de Pedro e João inimigos, irmãos. Não faz de Pedro e João duas pessoas que não se importam um com o outro. Porque se João estava seguindo os dois de perto, ele estava ali curioso e ele estava querendo também uma parte daquilo que Deus estava oferecendo para Pedro. Eles estavam querendo se fazer participante. E João, irmãos, demonstra, e ele foi o único que não passou pelo martírio, justamente porque ele nunca deixou e se afastou de Jesus. Ele estava como Josué ficava. Quando Moisés subia no monte, Josué ficava no pé do monte. Quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta da tenda. E não importa o que acontecia, ele não saía da porta da tenda. Ele estava ali. Assim está João aos pés de Cristo, onde Jesus está. Jesus está tratando com a vida de Pedro. Ah, o João está por perto. Jesus está no Getsemane chorando, o João está por perto. Jesus está na cruz morrendo, o João está por perto. Jesus está na sepultura e ressuscitou, o João estava por perto para ser um dos primeiros a chegar naquele lugar. Por isso ele é um dos únicos, acredito eu,
que não passou pelo martírio, ele morreu de velho, irmãos. Morreu e viu o reino de Deus, porque ele viu o livro de Apocalipse. Aleluia. Ele viu coisas que nós ainda não vimos e nem sabemos como vai acontecer, mas ele viu. Porque ele não tirava os olhos de Jesus, mas Pedro tirou os olhos de Jesus para olhar para ele. E às vezes, irmãos, nós nos concentramos tanto na vida do outro que esquecemos da nossa. Nós ficamos olhando para a vida dos outros e esquecendo da nossa. Nós ficamos nos preocupando. Ai, mas como é que... Você já parou para pensar que às vezes a gente já olhou para pessoas assim, falando assim... A gente já fez. Já olhou para pessoas assim e falou: nossa, como é que Deus usa aquela pessoa, né? Porque o cara lá, Deus o livre. Você já pensou isso, irmão? Já, né, irmãos? Como é que pode? Como é que pode? Um dia alguém olhou para mim e falou assim, ó: eu não entendo, porque eu já vi você, eu conhecia mais da palavra que você, e hoje eu vejo você pregando, eu fico pensando, mas como é que pode? O cara falou bem assim para mim: você, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu fiquei sem saber o que falar. Por quê? O que eu vou falar? Eu não sei. E é interessante, irmãos, que Deus faz algumas coisas na vida da gente que a gente, às vezes, Deus usa a vida do ser humano, e o ser humano não pode se gloriar nisso, porque às vezes a gente sai de um ambiente em que a gente foi usado por Deus e a gente fica pensando: mas não sei o que acontece, eu não me lembro, não fui eu que fiz. Você já passou isso pela sua cabeça? Uma oportunidade que alguém te dá de falar de Jesus para ela, e você começa a falar, você fica pensando: mas de onde que eu falei isso aí? Parece que eu não sabia isso aí. Não é verdade? A gente fica pensando: como é que pode? Eu nem sabia que eu sabia, e a gente não sabe que a gente sabe. E é interessante isso servir a Jesus, ser usado por Jesus. É porque a gente não sabe que a gente sabe. É porque o Espírito Santo é que sabe por nós. É o Espírito Santo que nos abençoe. Por isso nós não temos espaço para nos gloriar. Porque quando Pedro dá uma olhadinha para o lado para ver João e fala assim: esse é o que vai acontecer, ele está pensando assim: Pedro, João, mas eu vou morrer por Jesus, né? Aí Jesus fala assim: se eu quiser que ele viva até que eu volte, isso não compete a você, não te importa. Isso não te importa. Então, irmão, nós precisamos olhar para a nossa vida, como está a nossa vida como seguidor de Jesus. Porque depois que Jesus fala isso para Pedro, quanto a você, indivíduo, você precisa crescer como igreja, você precisa ser a igreja de Cristo, nós precisamos viver em comunhão, mas você tem uma responsabilidade como indivíduo. Às vezes a gente pensa assim: não, eu sou de família de crente, então eu vou para o céu. Eu sou filho do pastor, então eu vou para o céu. Minha família, desde que eu nasci, nós vamos para a igreja, então eu vou para o céu. Não, às vezes nós estamos olhando para o pai, nós estamos olhando para a mãe, nós estamos olhando para a avó, nós estamos olhando para todo mundo, mas nós não estamos vivendo. E Jesus olha para nós e fala: quanto a você, siga-me. É você, indivíduo, que tem que seguir a Jesus. É você como indivíduo que tem que buscar a presença de Jesus. Claro, nós gostamos e amamos estar aqui em comunhão, e isso é importante. Jesus queria isso também, mas ele também disse: quanto a você, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vê o que está em secreto, ele te abençoará. Por quê, irmãos? Porque servir a Jesus, seguir a Jesus, não é só no coletivo, nós como indivíduo temos responsabilidade. Nós oramos pela igreja, não é verdade? Mas também oramos pelo indivíduo, por cada um de nós, que vamos prestar conta diante de Deus. Porque Paulo vai dizer assim: porque todos nós vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo Jesus. Então é o indivíduo que vai comparecer diante do tribunal. O que você tem feito? Quanto a você: mas o pastor fulano de tal é um pecador. Mas fulano lá fala bonito, mas lá fora, porque fulano de tal não pagou o que me deve. Beltrano. Quanto a você, segue-me. Quanto a você, Jesus dá um puxão de orelha em Pedro, e em nós ele fala assim: e você? Eu não te chamei aqui para estar cuidando da vida dos outros, é para cuidar da sua. É para cuidar cada um da sua. Mas se tiver alguém fraco, justo,
relacionamento. Se tiver algum infrato, você precisa suportar, você precisa dar suporte, você precisa cuidar. Mas quanto a você continuar seguindo. Você pode voltar um passinho para trás para agarrar alguém pela mão para tentar ajudar, mas você precisa continuar seguindo. Ah, mas porque fulano caiu, eu vou me prostrar junto com fulano. Não, você precisa seguir a Jesus, irmão. O salmista vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Mas está lá caindo, vai ter gente caindo, princípio caindo. Mas quanto a você, Jesus está dizendo: segue-me. Se João quiser ficar para trás, Pedro, segue-me. Se Tomé desistir de acreditar, você segue-me. Porque a conversa que eu estou tendo agora é com você, não é com eles. Eu trato com eles de forma diferente, eu trato com eles em outro momento, mas agora a conversa é Jesus e Pedro, é Jesus e nós, é Jesus e indivíduo. Amém? Você está entendendo? Amém. Segue. Nós precisamos seguir a Jesus. Irmãos, seguir a Jesus, como eu disse aqui domingo, é negação. É negar a nossa vida, é negar a nossa vontade, é negar o nosso querer. E Pedro tinha dificuldade de negar a si próprio, de negar o seu temperamento. E é interessante, irmãos, que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No contexto em que Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, não, porque nós estamos dispostos a impedir que isso aconteça. O Senhor não vai morrer. Aí Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque você cuida das coisas aqui e não cuida das coisas do reino. Você não está entendendo. Aí Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, é seguir Jesus para o caminho que ele passou. Amém. Passar pela morte. O Evangelho, irmão, sempre vai chamar nós para a morte. Paulo vai falar assim: vocês precisam mortificar os vossos corpos, os vossos membros. É morte. É morrer a cada dia. Paulo vai dizer: eu morro a cada dia, para que de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição. E ele vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, agora eu já não vivo mais, mas é Cristo quem vive. É morte, não é? É passar da morte para a vida. A salvação tem a ver com mortificação e ressurreição. O batismo é o que? É o sepultamento do velho homem, o nascimento do novo homem. Então o Evangelho é morte, é abrir mão, é ir deixando a natureza pecaminosa para trás, e deixando que o Espírito Santo, a pomba que pousou sobre os nossos ombros, sobre o nosso coração, continue falando e transformando a nossa vida. Mas é um processo, Deus ainda está ali construindo. Pedro passou 3 anos sendo construído e ainda chega aqui no final, ele ainda está cuidando da vida dos outros. Chega aqui no final, ele está preocupado com o que vai acontecer com João. Pedro ainda não está entendendo. Pedro, teu relacionamento comigo é indivíduo. Você vai cuidar dos meus cordeiros, por isso que você precisa aprender a cuidar de você. Você vai cuidar das minhas ovelhas, então você precisa aprender a cuidar de você, da sua vida. Por quê? Porque você vai ser um abençoador, você vai ser um cuidador de ovelhas, você vai ser um apacentador de rebanho, mas você precisa entender que a relação aqui agora é eu e tu. Segue-me. Segue-me. Seguir a Jesus no que? No que Jesus fez, atrair pessoas para Ele, ensinar pessoas, abençoar a vida de pessoas, curar enfermos e expulsar demônios. E Pedro está no caminho. Quer que o Espírito Santo desce? Pedro está no caminho, e ainda ele se precipita. A Amanda falou aqui, quando eles resolvem escolher um discípulo por sorte. Vamos fazer um sorteio aí. Vamos voltar lá para o Urim e Tumim, a pedra do sacerdote, para nós escolher alguém. Vamos jogar um dado.
Deus não joga dados. Deus escolheu você no jogo Glória a dado. Deus. Deus chamou você no jogo dado. Obrigado, Jesus. E Ele conhece você. Ele sabe Glória a que Deus. nós temos fraquezas, Ele sabe que nós temos falhas, mas Ele vem agir nessas falhas. E é interessante, irmãos, que Deus não cuidou mais assim. Ah, Pedro, deixa João, Pedro. Não, se eu quiser que ele viva até que eu volte, isso não te importa. Não, Jesus não amaciava, não. A gente hoje em dia tem que falar, né, com amor. Claro, tem que falar com amor. Mas quando se fala com amor, se fala pensando no mau caminho que a pessoa está indo, se ela não ouvir o que ela precisa ouvir. Você está entendendo? Porque falar com amor é falar a verdade, irmãos. Mas falar a verdade sem amor machuca, aí a gente ofende. Mas falar com amor não é falar, então, Pedro, é o seguinte, você é bonzinho, mas ele é melhor do que você. Ia machucar mais, irmãos. Não é verdade? Você é bonzinho, mas ele não me negou 3 vezes, Pedro. Ele ficou lá no pé da cruz. Às vezes a gente quer falar com amor, a gente piora a situação. Não é falar com amor, não quer dizer que a gente tem que alisar, irmão. Quanto a você, o que te importa? Você não precisa cuidar da vida dele, cuida da sua, infeliz. Vai cuidar da sua vida, você que precisa me seguir, eu estou falando com você, não estou falando com o João. Mas hoje em dia a mensagem foi dura, né? Duro o jeito que fala, daí as pessoas se ofendem, se ofendem. Mas Jesus falava com amor. Vocês são filhos de Abraão? Até dessas pedras eu posso suscitar filho de Abraão. Mas Jesus falava com amor. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Não ficou ninguém, Jesus falava com amor, irmão. Você acha que Jesus não amava? Se tinha alguém que amava, era Jesus. Ele amou tanto que ele foi para a cruz, se entregou na cruz por todos aqueles que estavam ali para apedrejar aquela mulher. Jesus falava com amor. Quando ele começou a quebrar aquelas mesas e falou assim, essa casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado ela num covil de ladrões. O que Jesus está chamando eles do quê? De ladrão, de corrupto, de safado, sem vergonha. Foi falando com amor, irmãos. Era a verdade. Verdade e amor caminham juntos. Não é ofender em nome do amor. É falar com amor para que a pessoa enxergue que o caminho que ela está caminhando está levando ela para um lugar não bom. É um inferno. O lugar que a pessoa está caminhando, se ela continuar, se Pedro continua cuidando da vida dos outros e não continua seguindo a Jesus, ele não ia chegar onde ele chegou. Ele não ia ser quem ele foi. Hoje nós estaríamos falando do fracasso de Pedro, não do homem que ele se tornou. Amém? Amém, Jesus. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Aí o discípulo vai falar assim, esse é o discípulo que dá testemunho destas coisas. E ele escutou bem porque estava perto. E que registrou, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse homem escreveu esse livro tão precioso para que eu e você pudéssemos aprender que Jesus é o Deus de amor. Glória a Deus. Aprender que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Aprender que Ele é a ressurreição e a vida. Aprender que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não come a sua carne, não bebe o seu sangue, não tem parte com Ele. Aquele que fala um discurso que parece ser duro, mas que esse discurso aparentemente duro são palavras de vida eterna.
Ah, mas é duro o discurso, mas são palavras de vida eterna. Glória a Deus. Ah, mas é duro, mas é palavra de vida eterna. É que gera vida em nós, é que gera transformação. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Irmãos, as palavras de Jesus registradas nesse livro, a maioria delas são fortes. Bom mestre, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier do céu, se não vier de Deus. Ó, é o seguinte, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E tem mais um, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É isso que Jesus vem dizer. E daí, nesse mesmo contexto, tem um versículo mais importante da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Jesus vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 25, que ele vai dizer assim: é chegado o tempo em que os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que a ouvirem viverão. O chamado de Jesus é uma passagem da morte para a vida. Você morre e ressuscita uma nova criatura. É isso que Jesus nos chamou, para morrer, para mortificar e para ressuscitar um novo homem, uma nova criatura que é transformada de glória em glória. Esse é Jesus apresentado por João. Esse é o Jesus que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me segue, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Esse é Jesus, irmãos, que João relatou. Esse é Jesus. Esse é Jesus que diz assim: se alguém beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é Jesus apresentado por esse João, que ele fala assim: o seu testemunho é verdadeiro. Testemunho verdadeiro de Jesus nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Nós precisamos encontrar um no outro. Testemunho verdadeiro de Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que mortificam a sua carne e deixam com que o Espírito sobressaia e os ensine a cada dia, sendo transformados de glória em glória. Aqueles que continuam seguindo a Jesus. Aqueles que tropeçam, mas continuam olhando para Jesus. Aqueles que sentem medo às vezes e olham para a tempestade por um momento, mas quando precisa ele clama e Jesus estende as suas mãos e não deixa com que você aflige. Glória a Deus. Esse é o Jesus que João apresentou. O Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus que trata, o Jesus que dá segunda chance, Glória, o Jesus que perdoa, o Jesus que cuida, o Jesus que transforma água em vinho, o Jesus que cura paralítico e diz para ele: toma a sua cama e vá para casa. Tome o seu leito e anda. aleluia, Jesus. É o Jesus que olha para o cego e os discípulos indagando lá no capítulo 9: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele nem seus pais. Foi assim para que se manifeste a glória de Deus. Marta e Maria estão desesperadas e sofrem e choram. Aí Jesus olha para elas e diz: se você crer, vocês verão a glória de Deus. O ministério de Jesus é o ministério de glória. O ministério relatado por João é o ministério de glória, de poder, da palavra que é Jesus. Glória a Deus. Coloque-se de pé. E Ele é o verbo vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus. E Ele vai dizer assim: as Escrituras testificam de mim, lá no capítulo 5. Ele olha para os fariseus e diz assim: examinem as Escrituras e vocês fazem bem, porque cuidado ter nela a vida eterna. E é elas que de mim testificam, mas eles não conseguem enxergar isso. Mas Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem me segue não morrerá eternamente. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Esse é o Jesus apresentado por João. Esse é o Jesus apresentado pela Escritura Sagrada. O eu sou o que sou é que te enviou, Moisés. E João, inspirado pelo Espírito Santo, relata o eu sou que Jesus Cristo é. O enviado do Pai para trazer salvação à humanidade, para trazer salvação à minha vida e à tua vida, e para nos alertar e falar assim quanto a você: segue-me. Alguém tropeçou, quer te ajudar, não quer levantar? Segue-me. Alguém ficou para trás, João está ficando para trás, o que vai acontecer com ele? Segue-me. Jesus quer um relacionamento com comunidade, sim, Jesus quer um relacionamento com a comunidade, mas Ele também quer um relacionamento com o indivíduo. Com aquele indivíduo que estava no jardim e Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para ter uma conversa com Ele. Deus quer ter essas conversas. Glória a Deus. Jesus quer ter essas conversas, esse relacionamento conosco. Jesus quer estar presente na nossa vida. Glória a Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente e onipresente. Te amamos, Senhor. Jesus não está limitado ao espaço e ao tempo. Irmãos, Ele pode estar falando conosco aqui, Ele está falando com mais milhões de pessoas em outros lugares, usando outra pessoa, usando uma outra língua, um outro jeito de falar. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele trata com o coletivo, mas Ele trata com indivíduos. Ele voltou 8 dias depois para falar com Tomé, porque Tomé não estava presente, mas 8 dias depois ele estava, e Jesus veio para tratar com ele, e Jesus veio para aquela reunião para apanhar a mão. Põe aqui a sua mão, Tomé. Põe aqui, sente aqui as feridas. Deus trata com o coletivo, mas Ele trata com o indivíduo. Ele quer se aproximar de você como um indivíduo, como alguém que Ele conhece pelo nome, conhece o mais íntimo do teu ser, assim como Ele conhecia Pedro. Ele conhece a cada um de nós e Ele quer viver em nós a cada dia, nos transformando de glória em glória, nos construindo a cada dia na sua casa favorita. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa continuar, como diz o irmão Zé Maria, remoendo essa palavra na sua casa, lendo esses textos e aprendendo com o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é precioso. Irmãos, como nós deveríamos amar mais a palavra de Deus, porque ela é o Cristo revelado, é o Verbo vivo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele vai dizer isso para os seus discípulos e para nós: sem mim vocês não podem fazer nada. Que nós possamos entregar a nossa vida totalmente a Jesus. Aleluia. Que nós possamos mortificar os nossos membros a cada dia por amor a Jesus. Glória a Deus. Que o nosso amor por Jesus venha crescer a ponto de nós abrirmos mão até daquelas coisas permitidas, que são permitidas, mas roubam o nosso tempo. Vamos abrir mão disso para ficar perto de Jesus. Aleluia. Mas eu tenho uma vida que você entregou para Jesus, então viva ela da forma que Jesus quer. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos. Senhor, Glória a Deus. Presença diante da tua palavra, agradecidos. Aleluia, Por tudo Jesus. que o Senhor tem falado conosco nesses dias, Senhor, através desse livro, através da tua palavra toda, Senhor. Glória a Obrigado porque Deus. nós temos a tua palavra, Senhor, traduzida em nosso idioma. Obrigado porque nós aprendemos a ler, alguém nos ensinou a ler. Obrigado, Senhor, porque temos
temos essa capacidade, essa inteligência que vem de Glória a Ti, Senhor, Deus. meu Deus, porque tudo está em Ti e tudo vem de Ti. E sem Ti nós não podemos fazer nada, por isso eu sou agradecido a Ti, Senhor. Glória a Deus. Por esse privilégio tão lindo e tão precioso de termos Glória a Deus. a Tua palavra, de termos em nosso coração o Glória Teu a Deus. Espírito Santo, de termos em nós o Senhor vivendo, habitando Aleluia. entre nós e nos ensinando e nos corrigindo. Sim, Senhor, meu Deus, por isso nós clamamos a Ti nesta noite. Ajuda-nos a Glória a sermos mais Deus. fiéis a Ti. Senhor, meu Deus, a continuar seguindo a Ti, Senhor, independente nós te do outro. Pai, que nós venhamos ser abençoadores e pessoas que cuidem uns dos outros. Mas Glória a independente Deus. do outro, nós venhamos continuar seguindo a Ti. É, Pai, em nome de sendo Jesus. guiados por Ti, consolados, confortados por Ti. Glória a Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar nesse Glória a momento em favor da vida do Natan, Senhor. Tem Pai, misericórdia desse seja jovem, Senhor. Clamamos a Ti como Tua igreja, Senhor, crendo no Teu poder, relatado no Teu Evangelho, na Tua palavra. Pai amado, quem tem o nome, Senhor, meu Deus, nós clamaríamos e o Senhor faria, Pai, por isso nós clamamos nesta noite, como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, meu Deus, nós queremos abençoar essa vida, abençoar a vida da Maria que vai passar por uma cirurgia, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, por isso nós pedimos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe essas famílias que venham testificar do Teu poder, da Tua grandeza, do Teu grande amor, Senhor. Envolve eles com Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqueles que precisam de milagre, precisam de oração, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos esquecendo, Pai, abençoe. Abençoe a todos os irmãos. No nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, Pai. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Glória a Salvador Deus. Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. 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 Cumprimento seu irmão, desejo a ele